criança, Pai do Senhor. Na história de hoje, olha só o cenário que nós temos. É uma história muito importante. Do que será que nós vamos falar? Mas antes de nós começarmos a nossa história, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo do 12 ao 14. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Nesse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa é uma ordenança do Senhor. Mas quando a gente fala hoje na Páscoa, do que a gente lembra, crianças? Nós lembramos de quê? Do coelho. Será que o coelho tem alguma coisa a ver com a Páscoa? E um coelho cheio de chocolate, cheio de ovinho, o coelho põe ovos? Não, o coelho não põe ovos. Nós também nos lembramos de quê? Dos presentes. Todo mundo quer ganhar um presente na Páscoa. Todo mundo quer ganhar um chocolate dos mais caros, não é? Nós queremos presentes caros, que tem um alto preço. Ah, crianças, nem o coelho, nem os chocolates tem nada a ver com a Páscoa. E é pecado você comer chocolate na Páscoa? Não, pode comer o seu chocolate, mas não confunda Páscoa com coelho, nem chocolate. Vamos aprender a verdadeira história da Páscoa? A Bíblia nos conta, no livro do Êxodo, que o povo de Deus vivia escravo na nação egípcia, lá no Egito. Esse faraó era o título dado ao rei do Egito. Esse faraó era um rei muito perverso e ele escravizava o povo de Deus. Que tipo de escravidão era essa? Ele deixava o povo trabalhar sem salários, sem nenhum privilégio. O povo sofria muito e ainda apanhava muito, criança, debaixo de chicotadas, de muito sofrimento, e era trabalho muito duro e muito pesado. Mas esse povo era o povo de Deus e eles clamavam ao seu Deus. Eles sabiam que Deus poderia livrar eles daquela escravidão. E eles continuaram clamando sem cessar. Até que um dia Deus se compadeceu deles. E levantou um homem chamado Moisés. E disse: Moisés, você vai para o Egito e você vai falar com o faraó. E você vai dizer a ele que eu estou dando a ordem para ele libertar o meu povo. Moisés não quis. Disse: eu não sei falar, eu não vou saber me expressar. Ele disse: Arão não é seu irmão? Chame ele. Arão sabe falar muitíssimo bem. Chame Arão e vá os dois falar com o faraó. Diga para ele que eu quero o meu povo liberto para vir me adorarem no meio do deserto. E Moisés foi com Arão. Só que, crianças, o faraó era muito perverso, não deixou. Não estava nem aí. E continuou escravizando ainda mais o povo de Deus. Agora a escravidão dobrou. E ele queria o mesmo serviço, a mesma quantidade de tijolos. Ele queria, agora o povo tinha que colher palha. Dobrou agora a escravidão. E o povo começou a ficar irado com Moisés. Disse: depois que você veio falar com o rei, piorou a nossa situação. E Moisés falou com Deus: Deus, tu mandasse eu vir aqui para causar tudo isso, esse tumulto? Então Deus disse a ele: não se preocupa, Moisés, amanhã desce ao rio Nilo e lá eu vou falar com o faraó. Então, quando logo de manhã o faraó desceu ao rio Nilo, que era o rio que eles endeusavam, o rio Nilo para eles era um deus. Então Moisés chegou junto dele e disse: Deus, manda te dizer para deixar o povo dele liberto. Faraó: não. Então Moisés tocou nas águas do rio e todas as águas ficaram com sangue. E morreu muitos peixes. Foi um resultado terrível. O mau cheiro tomou de conta de toda a nação. Não tinha onde beber água. Até nas panelas dentro de casa, as águas haviam se transformado em sangue.
Deus estava sendo malvado com esse povo, crianças? Não, Deus queria mostrar apenas que Ele era o único Deus e que o Nilo não era um Deus, era um rio comum. Queria mostrar a Faraó quem era verdadeiramente Deus, quem era o soberano. E Faraó chama os mágicos dele e os mágicos também transformam a água em sangue. Então Faraó nem deu importância àquele milagre que Moisés tinha feito, voltou para o seu castelo sem dar importância alguma. Continuou com o coração endurecido, sem deixar o povo de Deus sair. Deus diz a Moisés, não se preocupe, eu vou outra vez mandar a segunda praga. Era a praga de rãs. As rãs iriam sair de dentro do rio Nilo e inundar a nação. E as rãs, para os egípcios, também eram animais sagrados. Eles adoravam também as rãs. Então as rãs inundaram a nação inteira. Dentro do palácio, dentro das panelas, dos potes, no meio dos pratos, nas camas, por todo canto tinha rã. O povo se desesperou. Então Faraó chama Moisés e pede para que a praga cesse, que agora ele vai deixar o povo ir. E quando a praga cessava, o coração do Faraó endurecia e ele não deixava o povo ir. Porque até então os mágicos dele também estavam fazendo essa mesma coisa, criavam as rãs também. Moisés volta e fica muito triste, decepcionado, conversa com Deus e Deus diz, não se preocupe, eu vou mandar a terceira praga. A terceira praga era praga de piolhos. Ele deu ordem a Arão, estenda a mão com o seu cajado e pode ferir a terra. Junta-se o pó da terra, que todo o pó da terra vai se transformar em piolhos. E vai tomar de conta dos homens, dos animais, de toda a terra. Os magos egípcios tentaram produzir também esse mesmo efeito, mas reconheceram que não podiam mais, Deus deteve eles. Fizeram várias magias, queriam fazer mágicas de todo jeito, mas não funcionou. Então sabe o que é que eles disseram ao faraó? Isso é o dedo de Deus. Eles começaram a ter medo, tinha piolho por todo canto, o pessoal se afligiu, até nos animais. Então o faraó pediu, Moisés, pede para o teu Deus parar com essa praga, que eu vou deixar eles ir. Novamente a praga parava e o faraó estava com seu coração endurecido. E Deus foi dizendo a Moisés, fica tranquilo que eu vou mandar mais pragas. Então mandou a quarta praga, que foi as moscas. E foi dada mais uma chance para Faraó reconhecer o Deus verdadeiro e se arrepender. E deixando os hebreus partirem para servir ao Senhor. Só que a partir dessa praga aqui, houve uma distinção. Deus disse assim agora, olha Faraó, em toda a casa dos egípcios, Moisés disse, Deus falou através de Moisés, toda a casa dos egípcios vai ter mosca, na nação inteira, só não na cidade de Gósen, aonde moram os israelitas, não vai haver nenhuma mosca. Deus começou agora a fazer a diferença entre quem servia a Deus e quem não servia. E foi um tormento, já pensou? Um enxame de mosca por todo canto? Foi terrível. O faraó pede de novo socorro a Moisés. Moisés ora. Quando a praga vai embora, ele de novo endurece o coração. E Deus vai mandando praga uma após outra. Não era porque Deus era mau, nem perverso. Deus estava querendo mostrar ao faraó a sua grandeza. E aí chega a quinta praga. Era sobre a morte de bois, de vacas, de todos os animais. E foi anunciado com antecedência. Olha, vai cair outro juízo de Deus sobre vocês, sobre o rebanho de vocês. E novamente vai haver uma linha de divisão, uma linha de separação. Lá nos egípcios vai haver morte. Nos hebreus, não. Lá no povo de Deus, não vai haver morte nos rebanhos, nos animais. Mas no povo daqui dos egípcios vai haver sim. Todo o teu povo, faraó, vai haver morte. Deus começou a mostrar a grandeza dele através dessas pragas. Não era porque Deus era perverso. Ele queria mostrar que ele era um Deus grande. Ele era soberano. Ele manda nos céus, na terra, no mar. Manda em tudo. Só ele é Deus. Faraó tinha muitos deuses. E Faraó se afligiu novamente. Pediu para Moisés aplacar. Pedir a Deus que aplacasse, parasse um pouquinho a praga. E a praga cessou. Sobrou só poucos desses rebanhos. E novamente Faraó endureceu seu coração. E veio a sexta praga. Essa foi terrível.
feridas sobre todos os egípcios. E até a quinta praga, os magos vinham até Faraó tentar enganá-lo, fazer alguma magia. Só que nessa daqui eles não vieram. Sabe por quê? Porque eles também ficaram feridos. Quem estava no campo ficou ferido, quem estava em casa ficou ferido. Todos eles ficaram feridos de tumores, feridas enormes, cheias de pus, doendo muito. Foi muita dor, muito sofrimento. Ninguém conseguia sarar aquele mal. Foi todo o povo do Egito foi atacado por isso. Mas o povo de Deus, os hebreus, não. Os israelitas nem um pouquinho, ninguém ficou ferido. Deus sempre mostrava essa divisão entre o povo dele e os egípcios. Moisés clama mais uma vez a Deus e Deus para essa praga. E quando para a praga, o faraó endurece mais uma vez o seu coração. Não deixa o povo de Deus ir. Aí Deus diz, agora eu vou mandar a 7ª praga. Vou mostrar para ele que eu sou dono da chuva, da tempestade. Eu sou Deus. E mandou chuva de pedra. Esse período foi um tempo determinado, né? Deus queria mostrar ao rei que ele era o Deus único. Ele era o Senhor e Criador dos céus e da terra. Ele mandava na tempestade, na chuva, no mar, ele mandava em tudo. E Deus ainda foi tão misericordioso que diante de todo esse castigo ele ainda advertiu os egípcios, dizendo, sabe o quê? Vai vir uma chuva de pedra. Quem protegeu os seus animais, o restinho que sobrou, quem proteger os seus animais, quem proteger a sua família e se guardar dentro de casa, a chuva de pedra não vai matá-lo, mas quem estiver fora vai morrer todo mundo. Até que alguns obedeceram, lá mesmo os egípcios, mas outros nem deram crédito. Então veio a chuva de praga com relâmpagos, chuva de pedra com relâmpagos e trovões. E foi terrível a mortandade nos animais e nas pessoas que estavam no campo, estavam fora de suas casas, morreram. E o faraó pede mais uma vez a Moisés, clame ao seu Deus para aquela praga ir embora. E Moisés clamou. E o faraó deixou o povo sair? Não deixou o povo sair. E é quando Deus manda mais uma praga. Essa agora é de gafanhoto, a 8ª praga. Destruiu toda a vegetação que havia sobrado da chuva de pedra. Só tinha sobrado um pouco de vegetação, agora os gafanhotos estavam comendo todo o resto, devastando a nação, destruindo tudo que tinha sobrado daquela chuva de pedra. Gafanhoto tinha por todo canto, nas casas, nos campos. Mais uma vez se repete a mesma cena. Faraó manda chamar Moisés, pede para parar a praga, que ele vai deixar o povo sair. Moisés clama a Deus, mas Faraó novamente endurece o coração. E Deus vai falando com Moisés, dizendo, calma Moisés, fique tranquilo, eu vou mandar mais uma praga. E mandou a 9ª praga de trevas. Houve uma escuridão total no país, na nação inteira. Só não havia na cidade onde estava morando o povo de Deus. A Bíblia diz que era uma escuridão tão grande que as pessoas não conseguiam nem enxergar nem de perto. Eles ficavam tateando uns aos outros para ver aonde estavam e o que estava ao seu redor. Sabe quando falta energia na nossa casa, criança? Que escurece tudo de uma vez e a gente quer entrar em desespero? Tem criança até que grita. Você tem medo do escuro? Não precisa ter medo do escuro. Você sabia que Deus também está no escuro? Ele está assim. Ele está onde quer que você esteja. E aqui esse povo passou 3 dias no escuro. Mas Moisés tinha dito a Faraó, você vai ver uma diferença. Aqui vai haver escuridão. Lá na nossa cidade, a luz vai continuar brilhando. Sabe por que Deus mandou 3 dias de escuridão? Porque eles também adoravam o sol. Eles tinham o sol como um Deus. E Deus não queria isso. Deus não gosta que a gente adore a outros deuses. Deus quer que a gente adore somente a Ele, como Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, depois de 3 dias de escuridão, Faraó manda chamar Moisés. E mais uma vez a cena se repete. E quando a escuridão passa e chega a claridade, o faraó de novo está com o coração duro. Então Deus falou com Moisés. Moisés, aguarde que agora eu vou fazer um negócio diferente. Mas para que isso aconteça, vamos nos preparar. Vou lhe dar algumas ordens. Lembra a leitura que eu fiz? Que Deus disse
como era para fazer a Páscoa. Deus disse: agora, a partir de hoje, você vai fazer uma Páscoa, você vai celebrar a saída. Agora vocês vão sair daqui. Eu vou dar ordem no coração de Faraó. Deus dá ordem no coração do homem. Não importa se ele é o rei, o grande, o poderoso. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Então ele disse: se prepare e eu vou dizer tudo o que é para você fazer e você vai fazer conforme eu lhe disser. Então disse: você vai pegar um cabrito sem nenhum defeito, sem nenhuma falha. Você vai matá-lo, pegar o sangue dele e vai dizer a todos os israelitas que pegue o sangue desse cordeiro e passe sobre os umbrais das suas casas. A carne dessa ovelhinha, desse cordeirinho, você vai comer assada e vai comer em pé. Todo mundo vai arrumar suas coisas, vai colocar a bolsa sobre as costas, tudo em ordem, amarrado já para viajar, tudo se prepare, calcem os sandálios, a roupa de viagem, porque agora vocês vão sair da nação. Então o povo obedeceu. Cada família matou seu cordeiro, as famílias pequenas se juntavam com outras, pequenas também, mas que desse para comer um cordeiro, passavam sangue nos umbrais da casa segundo a ordem que Deus tinha dado. Lembra o versículo que eu li que dizia: quando o anjo da morte passar, onde tiver o sangue, o anjo vai passar por cima. E eles obedeceram, fizeram conforme Deus mandou. E olha só, comeram naquela noite, em pé, com muita pressa, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar sobre o Egito. E quando eles estavam assim, já pronto para a viagem, meia-noite chegou e o anjo do Egito passou. O anjo da morte passou sobre o Egito. E aonde havia um primogênito, essa foi a 10ª praga. Deus havia tirado a vida de todos eles. Esse golpe caiu sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava matar todos os egípcios e seu gado, apenas convencê-lo de que a oposição, de que está contrário ao propósito de Deus na vida de alguém, não seria mais tolerável, porque ele não estava sendo bom com o povo de Deus. A morte do primogênito causou o maior vexame. Naquela noite a terra do Egito toda gritava, todo mundo, o faraó se acordou com o grito da nação. O povo gritava, todos os seus primogênitos haviam morrido. Mas no povo de Deus, ninguém foi ferido, porque eles tinham obedecido à ordem de Deus. O sangue do cordeiro estava sobre as suas portas e o anjo da morte não entrou na casa dos hebreus. Mas toda a nação de Israel teve que sepultar os seus filhos, enterrar e colocar num sepulcro como esse, e chorar a morte dos seus filhos. Porém, para o povo que obedecia a Deus, houve alegria, houve libertação. Então, Páscoa não tem nada a ver com coelho nem com chocolate. Páscoa significa passagem. Passagem para onde? Da escravidão para a libertação. O povo saiu daquela vida que vivia de escravidão e agora estavam livres para adorar a Deus. E ficou essa ordem. Todos os anos, todos os israelitas se juntavam e celebravam a Páscoa. E os anos se passaram. E o povo foi abandonando a Deus. Foi seguindo cada um o que o seu próprio pensamento ditava. E Deus providenciou um plano todo especial. Um presente maravilhoso. Nós não queremos ganhar presente na Páscoa? Você sabia, criança, que Deus já preparou um presente todo especial? Vamos ver que presente é esse? O mundo inteiro, criança, estava assim, ó, na escuridão do pecado. O mundo inteiro estava adoecido. O mundo inteiro estava sentindo triste, vazio, se sentindo escravizado. Com o quê? Com o que o mundo está escravizado? Com o pecado. Sabia que o pecado é uma doença? É uma doença na alma. Ela causa dor, medo, depressão, tristeza, vazio.
Mas Deus preparou um presente. E não era ovo de Páscoa. Um presente todo especial. O que foi esse presente? Olha, um presente chamado amor sem igual. Que amor foi esse? Deus mandou o seu único filho para morrer numa morte de cruz. Por mim e por você. Esse é um amor sem igual. Você já viu um amor igual a esse? Não existe. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para nascer, crescer. E quando estava já velho, grande, adulto, com 30 anos, começou um ministério pregando o amor, pregando a bondade, trazendo boas novas de libertação àquele povo que estava agora escravo do pecado. Ele morreu naquela cruz, pagou um preço de sangue. Esse é o amor sem igual. Que amor tão grande, um amor tão especial. Esse é um sacrifício legítimo. Que sacrifício legítimo foi esse? Jesus morreu na cruz do Calvário, criança. Derramou todo o seu sangue para nos libertar do pecado e da morte. Antes, na Páscoa, precisava matar um cordeiro, derramar o sangue dele, lembra? Das ordenanças. Agora, Jesus veio e se fez esse cordeiro. Jesus é absoluto, nós não precisamos mais matar cordeiro na Páscoa, derramar o sangue dele. Jesus já derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, os seus amigos o tiraram da cruz, colocaram em um sepulcro. Um sepulcro como esse. E o fecharam dentro deste túmulo. E os seus seguidores ficaram muito tristes. Que tristeza imensa. Um homem tão bom que pregava o amor, que fazia milagres. Eles não conseguiam entender que amor era esse que Jesus veio trazer se tinha que entregar a sua vida. Eles não conseguiam entender. Mas era um amor legítimo, um sacrifício legítimo. Ele se sacrificou por nós. E agora, para que ele fez isso? Para nos dar uma comunhão perfeita. Que comunhão é essa, criança? Uma comunhão que eu possa conversar com ele. Que você possa conversar com ele. Que você possa senti-lo bem juntinho de você. Como que a gente consegue isso? Através da sua palavra. Você vai lendo a sua palavra e vai se aproximando mais dele. E nós vamos crescendo na graça, no conhecimento da palavra. Somos comparados até como árvores, que vai crescendo e dá bons frutos. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente tem uma comunhão perfeita com ele. E nessa comunhão, através desta comunhão perfeita de Jesus, que ele fez isso por nós, lá na cruz do Calvário. Ele foi muito obediente. Foi uma obediência sem limite. Ele obedeceu a quem? A Deus. Olha só. Entregou a sua vida lá na cruz. Morreu, derramou seu sangue. Que obediência, hein? Eu não sei se eu conseguiria obedecer até o final. Seguir até o final. Mas ele obedeceu porque ele tinha um propósito. Que propósito era esse? Me levar para o céu. Te levar para o céu. Ele preparou um lugar. E esse lugar, ele diz que é precioso. E olha aqui, nessa última letrinha que nós temos aqui, a alegria completa. Formou que palavra? Páscoa. O A é de alegria completa. Alegria de quê? Em um túmulo. Existe alegria em túmulos? Como podemos dizer que existe alegria em túmulos? Sepultaram Jesus, lembra? Que ele morreu lá naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue e os seus amigos o colocaram num túmulo. Onde está essa alegria? Crianças. Jesus, antes de partir, ele disse aos seus discípulos: eu vou preparar lugar. E o lugar que eu vou preparar, vocês vão ficar juntinho de mim. Lá é uma cidade toda especial. Tem ruas de ouro. Por isso que nós vamos ter alegria completa. Nós vamos morar com Jesus. O seu sangue derramado na cruz do Calvário nos dá esse privilégio de nos encontrarmos com ele quando partirmos daqui. Ou quando ele vier buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja se aproxima. A alegria completa num túmulo?
Como podemos dizer que há alegria no túmulo, há alegria numa cruz? Criança, sim. Jesus não está mais na cruz. E no túmulo, será que ele está? Quando as mulheres chegaram no domingo de manhã, elas vinham preocupadas no caminho. Quem iria abrir a tampa do túmulo? A pedra era muito pesada. Mas quando elas chegaram, elas descobriram que a pedra do túmulo havia sido removida. Um anjo havia removido. Jesus venceu a morte, rompeu a sepultura. Por amor a mim e a você, a sepultura fria não pôde detê-lo. E porque ele vive, ele nos trouxe esperança. E o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos garante vitória, nos liberta do pecado e da morte. Então Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelho. A Páscoa é nossa passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para uma vida completa na presença de Jesus. Porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Ele vive